Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Estaremos lendo o verso 1. Romanos, capítulo 12, lendo o verso 1. É um texto bastante conhecido nosso, mas que fala profundamente ao nosso coração. Romanos, capítulo 12, verso 1. Veja se alguém ao seu lado precisa que você compartilhe a sua Bíblia, de tal maneira que todos possamos acompanhar nessa leitura. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos orar. Senhor Deus, nesse instante em que a Tua palavra foi lida, suplicamos, Pai, que possamos extrair da Tua palavra, deste texto e outros que estaremos lendo e neles meditando, possamos estar extraindo as lições que Tu tens para cada um de nós. Dá-nos da Tua direção, fala o nosso coração através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo passado, estudamos a respeito da administração da vida, no tema de que nós somos administradores do mundo de Deus. E então estudamos a maneira como desde a criação Deus entregou essa criação para ser administrada pelo homem. E então podemos ver em diversos textos como somos responsáveis pelo mundo como um todo. Hoje gostaria de meditar de que dentro dessa administração nós somos administradores do nosso próprio corpo. Primeiro, a quem administramos somos nós mesmos. E queria ver então alguns textos que falam a respeito dessa nossa responsabilidade. O texto que nós lemos já diz, e o apóstolo Paulo apresenta na forma de um pedido, ele faz um rogo, ele diz: eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus. Se Deus tem sido misericordioso para conosco, então eu peço que apresentem o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que ele diz que é o culto racional. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu gostaria de que pensássemos neste sacrifício vivo. A gente vê sempre pessoas que estão dispostas a sacrificar o corpo como uma forma de adoração a Deus. Só que muitas vezes um sacrifício morto. Às vezes a pessoa diz: eu vou pagar uma promessa, eu vou fazer uma coisa que vai sacrificar o meu corpo como algo que eu posso fazer para Deus. Só que o que Deus pede de nós é um sacrifício vivo. Qual é a característica de um ser vivo? É que ele produz. Uma planta, ela produz folhas, ela produz fruto. Um animal, uma vida animal se multiplica, produzindo mais vida. O que Deus requer de nós é um sacrifício que produz algo de bom para aquilo que Ele tem como propósito na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor.
Eu gostaria de que partíssemos daquilo que estudamos no domingo passado a respeito do cuidado que a gente deve ter com o nosso próprio corpo. No domingo passado, nós vimos em Gênesis 1, 29, a respeito do alimento, o corpo e o alimento para o corpo. E então em Gênesis 1, 29, olha aí, o pessoal providenciou algo para que daqui mesmo eu possa movimentar, né? Então, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus estabeleceu no momento da criação que o que seria o nosso alimento seria toda erva que dá semente, toda árvore que produz fruto que dá semente. Mas nós vimos também que em Gênesis capítulo 9, verso 3, tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Nós vimos que depois do dilúvio, agora Deus dá como alimento não apenas a erva, mas também os animais, tudo quanto se move e vive ser-vos-á para alimento. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é que estabelece aquilo que deve ser, então, até o que é bom para o nosso próprio corpo. Estivemos comentando no domingo passado a respeito de quando a gente compra um carro e o fabricante diz qual é o tempo de troca de óleo e qual é o tipo de óleo que você deve utilizar, qual é o tipo de combustível que você deve usar naquele carro, e então a gente, seguindo a orientação do fabricante, a gente tem o melhor resultado do uso daquele veículo. Mas um pouco mais adiante, Deus vai acrescentar alguma coisa. Em Levítico capítulo 11, se a gente for ler toda a descrição do capítulo, ele vai dizer quais os animais que poderiam ser comidos e quais aqueles que seriam considerados imundos. Entre os quadrúpedes, aqueles que têm o casco fendido, dividido em dois, e que ruminam. De repente pode ter um como o porco, que tem o casco fendido, mas não rumina, então este seria considerado imundo. Da mesma maneira, ele estabelece quais os animais marinhos que se poderia utilizar como mantimento, todo aquele que tem barbatanas e tem escamas, esse serve de alimento. E vai falar também a respeito das aves. Tudo aquilo dentro de um cuidado, e aqui nós estamos, Moisés, formando o povo e orientando o povo para que o alimento seja algo saudável, algo que faça com que o povo se desenvolva com saúde. Era uma nação que estava ali em formação, e a orientação é dada nessa direção. Mas a gente vai lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10, 25, e o apóstolo Paulo vai dizer que não é a comida, e o próprio Jesus Cristo disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai da boca. E o apóstolo Paulo vai dizer: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. E então, o que ele está dizendo é que nada do que se vende no mercado pode nos comprometer no sentido de que seja algo imundo que venha a contaminar o nosso espírito. Agora, a gente vai ter também o mesmo princípio que Moisés apresentou ao povo, de ter o povo com saúde, de que é nossa responsabilidade também cuidar
desse corpo. Então, o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 29, ele diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Ele está aqui dentro de um contexto em que o relacionamento esposo e esposa é comparado com o relacionamento de Cristo para com a igreja. O cuidado que Cristo tem para com a igreja. E ele mostra aí que o nosso cuidado com o corpo tem essa similaridade também. Ele está dizendo que da maneira como Cristo cuida da igreja, e nesse mesmo texto ele diz que para apresentá-la a Deus, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Cuida do corpo como Cristo cuida da igreja, responsabilidade que nós temos. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que ele está dizendo é que até o nosso corpo é para o Senhor. É algo que Ele coloca nas nossas mãos e que nós precisamos administrar como um serviço que prestamos a Deus, como algo que fazemos para Deus. E o que é que isso nos leva a pensar e quais cuidados precisamos tomar? E particularmente nessa área de alimentação, de que forma precisamos cuidar do nosso corpo em relação ao alimento? Primeiro, uma alimentação adequada, né? Mas pastor, será que a gente precisa vir para a igreja para ouvir falar a respeito de uma alimentação adequada? É porque a palavra de Deus diz que isso tem a ver com aquilo que nós prestamos de contas a Deus. Ele deseja que estejamos cuidando bem do nosso corpo. Uma alimentação adequada significa, e hoje há tantos estudos, há tanta ênfase, há uma alimentação adequada, de como precisamos de uma alimentação adequada. Sem excessos em nenhuma área, né? Alguém já disse que tudo demais está errado, né? Faz mal. E se faz mal ao nosso corpo, então nós estamos fazendo mal a algo que Deus colocou nas nossas mãos para ser bem administrado. Uma alimentação saudável. E quando falamos em alimentação saudável, nós pensamos também naquela questão quando precisamos de algum tipo de dieta. E falo isso, os irmãos sabem que eu tenho dieta de açúcar, estou enquadrado não como diabético, mas como pré-diabético. E quando descobri que estava nessa condição, o médico então disse: você vai ter que enfrentar uma dieta como se diabético fosse, porque você tem histórico familiar. Quanto mais você cuidar, mais você vai retardar essa mudança de fase, né? De pré-diabético para diabético. E comecei a ver que aquilo que me faz mal, muitas vezes não traz resultado imediato. E por isso a gente releva a um segundo plano. Alguma coisa pode me fazer mal, mas não imediatamente.
Há coisas que fazem mal, a pessoa às vezes tem, por exemplo, uma alergia a crustáceos. E quando come alguma coisa de crustáceo, camarão, lagosta, caranguejo, algo assim, começa a sofrer asfixia, a glote começa a fechar, e aquela pessoa passa por momentos difíceis. Aí o que é que ela faz? Ela evita a todo custo comer aquele alimento. Nós temos aqui na igreja uma jovem que tem um regime, uma dieta ainda mais séria, né? A dieta de glúten. E ela tem reações assim drásticas se comer qualquer coisa que contenha glúten. Ela não pode nem se alimentar de um alimento preparado num forno onde foi preparado um alimento com glúten. Apenas isso já é suficiente para ela sofrer as consequências. Não sei se os irmãos já têm notado, mas na ceia do Senhor, ela traz o próprio pão e o próprio vinho, de tal maneira que na hora da ceia é servido a ela o mantimento próprio que ela pode suportar. O cuidado que a gente tem quando alguma coisa é imediata. Mas quando alguma coisa não é imediata, a gente acha que não tem tanto problema. Na dieta de açúcar, alguém acha que não tem nada demais comer aquela fatia de torta que é maravilhosa. Para mim, a torta por excelência é a torta alemã. Mas, quando tem uma oportunidade de estar num lugar onde é servida uma torta alemã, eu como um pedacinho do tamanho de uma colher de chá, que tem ali alguma coisa de açúcar, mas numa quantidade, pela quantidade que está sendo ingerida, a quantidade de glicose também não é tão má. Mas de que forma é que eu encaro uma dieta? De que forma eu estou fazendo mal ao meu corpo a longo prazo? Eu posso não ter aquela reação imediata, mas a longo prazo eu estou destruindo o meu corpo. E como eu preciso prestar contas a Deus pelo corpo que Ele colocou nas minhas mãos para administrar. Vamos adiante. O segundo ponto que gostaria de destacar a respeito do corpo é a saúde. E então, o alimento já fala disso, né? O que é que a Bíblia diz a respeito? Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, verso 23 da primeira carta, ele diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. A gente vai ver também que o Senhor Jesus, na parábola do bom samaritano, ele menciona que aquele bom samaritano, ao passar por um homem que estava estendido ao lado da estrada, ferido, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E às vezes a gente pensa que, porque Deus tem o poder de curar, que a gente não precisa tomar medicamentos. Será que tomar medicamentos seria uma falta de fé? Bem, em primeiro lugar, se fosse, o apóstolo Paulo não estava recomendando a Timóteo tomar um pouco de vinho de forma assim terapêutica para as frequentes enfermidades estomacais que ele enfrentava. Também o Senhor Jesus não teria citado como sendo algo positivo que aquele bom samaritano, como chamamos,
aquele samaritano que cumpriu com o dever de ser bom, que todos nós também temos, Jesus citou de forma positiva. Também podemos encontrar diversos outros textos em que podemos ver que Deus tem o poder de curar, mas Ele cura de acordo com o seu propósito em nós, quando Ele quer. E se Deus curasse, levando em consideração somente a nossa fé, eu creio que provavelmente desde que Jesus foi para o céu até hoje, alguém teria tido fé suficiente para ser curado de todas as enfermidades que tivesse, e estaria vivo até hoje, porque a gente morre sempre de algum tipo de enfermidade, uma parada cardíaca, uma insuficiência respiratória, um problema renal e de repente até uma falência múltipla dos órgãos. Mas falência múltipla, será que Deus tem poder para curar de uma falência múltipla? Ele ressuscitou Lázaro. Se Lázaro já estava morto, todos os seus órgãos já tinham entrado em falência. E Jesus Cristo foi e ressuscitou Lázaro. Mas isso não quer dizer que Ele vai ressuscitar a todos em todo o tempo, nem que Ele vai curar a todos em todo o tempo, de uma forma milagrosa, de uma forma assim, de uma intervenção direta, de acordo com a sua vontade. Eu lembro do texto quando, em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João estão entrando pela porta formosa do templo. E ali está sendo colocado um aleijado. Alguém que está ali já é conhecido de toda a população da cidade, que ele sempre está colocado ali a pedir esmolas. Mas naquele dia, Pedro e João sentiram que Deus queria que aquele homem fosse curado. Aquele homem não demonstrou fé. Ele estendeu a mão pedindo uma esmola. Ele só queria uma esmola. Mas Pedro e João, naquela hora, entendendo que era propósito de Deus aquela cura, eles respondem: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, levanta-te e anda. E aquele homem se levanta e entra no templo seguindo a Pedro e João, e o texto bíblico diz que ele entra saltitante, ele entra aos pulos. Alguém que não podia ter o controle das pernas e agora readquire este controle, ele entra saltando no templo. Aquilo chama a atenção. Ele não simplesmente entra andando atrás de Pedro e João, talvez ele passasse despercebido dessa forma, mas ele entra saltitante. E naquela ocasião então a atenção de todos é chamada, e Pedro então prega: em nome de Jesus Cristo que foi crucificado, é que este está são diante de vós. E naquela ocasião, o texto bíblico diz que elevou-se o número dos salvos a 5.000 pessoas. A gente tem no dia de Pentecostes que eram 3.000. A gente não sabe se a narrativa se refere a que aumentou 2.000 e foi para 5.000, ou se naquela ocasião 5.000 conheceram a Cristo como Salvador, se entregaram a Ele como Salvador e Senhor. Então, a cura é quando Deus quer, é de acordo com a sua vontade. E o apóstolo João vai dizer: esta é a certeza que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. E quanto a nós, a gente tem o exemplo bíblico de medicação. Paulo vai se referir a Lucas como o meu médico amado. E então Paulo entende que precisava de um médico, que precisava
de atendimento. O que é que precisamos então em relação à saúde? Precisamos de acompanhamento médico, precisamos fazer exames periódicos, precisamos de medicação precisa. Recentemente, em contato com uma família onde houve uma perda, um membro daquela família disse: pastor, o que aconteceu foi que a pessoa retardou muito o atendimento, retardou muito em buscar fazer os exames periódicos, retardou muito em atender a recomendação do médico. E eu lembro que, voltando um pouco àquilo que foi a minha experiência quando descobri a pré-diabetes, e o médico disse assim: pastor, cuidado com a porção do coitado. Cuidado com a porção do coitado. E eu perguntei: o que é isso? O que é que significa isso? Pastor, é porque de repente vem aquele pensamento: não poder comer uma coisa dessa, coitado de mim. E aí vai e come, né? Não poder fazer determinada coisa, coitado de mim. Ter que estar atrás de médico, atrás de medicação. São tantos remédios que tenho de tomar, coitado de mim, né? Mas medicação precisa, exames periódicos fazem parte daquilo que nós devemos fazer no cuidado do próprio corpo. Uma terceira coisa que gostaria de abordar é que nós vimos no domingo passado que quando o homem caiu, foi dito ao homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho foi dado como até uma punição pelo pecado do homem, mas até na punição Deus deseja nos abençoar. E então, o trabalho é algo que faz parte da vida e da vida do próprio Deus. Jesus Cristo em João capítulo 5:17, mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E então o trabalho faz parte da vida. Apenas naquela punição o homem teria mais trabalho do que seria o meramente necessário. Eu creio que antes do pecado, a plantação de milho cresceria do mesmo jeito que cresce o capim, que cresce o espinho, e que o espinho a gente tem que estar arrancando pela raiz, senão ele nasce de novo e vai se proliferando, se espalhando. E ali foi dito: cardos e espinhos produzirá a terra. Mas o trabalho é algo que faz parte até da vida de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios 4:28 vai dizer: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então veja aqui, aquele versículo que lemos lá na frente, quando diz que tenha o seu próprio corpo, apresente o próprio corpo como sacrifício vivo. Ele produz resultado. Você trabalha com as mãos o que é bom, algo que seja bom, não é porque é qualquer trabalho. Não, eu vou me empregar ali no PCC do Rio de Janeiro, né? Primeiro comando da capital, né? E vou praticar atos ilícitos como forma, não. Fazer o que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E até especificamente esse versículo diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você vai estar abençoando até a vida de outro, você vai estar na condição de ser bênção na vida de outro. O livro de Provérbios, na sua sabedoria, ele vai apresentar: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Até no nosso empenho no trabalho, a ênfase está em que a gente possa fazer como quem presta um serviço para Deus.
Tanto Paulo como Pedro vão usar essa figura de agir para com o nosso patrão como quem presta um serviço para Deus, no nosso trabalho, com diligência, e aí estaremos em desenvolvimento. Ainda no livro de Provérbios, em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. O destaque que o sábio apresenta a quanto o trabalho abençoa a nossa vida e também abençoa a vida do outro. O que é que poderíamos dizer aqui? O trabalho dignifica o homem. Agora que precisamos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É preciso que a nossa agenda possa obedecer certas prioridades. E desta maneira, o nosso trabalho vai estar equilibrado. Como é que são as prioridades para a nossa vida? Alguém já disse que as nossas prioridades deveriam ser Deus em primeiro lugar, família, sendo cônjuge, filhos, demais familiares, trabalho, igreja. Pastor, mas o trabalho vem antes da igreja? É porque a sua maneira de trabalhar também é um serviço a Deus, e você, quando aceita um trabalho, você faz um contrato de prestação de serviço, onde você assume uma responsabilidade de realizar aquele trabalho. E então, se você tem um emprego e não pode participar de uma atividade talvez durante a semana, não é para você queimar o trabalho para vir para uma atividade da igreja. Você tem um compromisso que é também um serviço a Deus. E aí depois vem, depois de igreja, lazer, amigos e tudo com o seu tempo. Não é porque um vem na frente que não vai restar tempo para o outro. Não é porque trabalho e que para alguns, então, que ainda são estudantes, não estão no mesmo nível trabalho e estudo, não é porque eu estou estudando para o vestibular que eu vou deixar de ir para a igreja, porque existe a necessidade da alimentação do Espírito, existe a necessidade de ouvir a voz de Deus, existe a necessidade de até ter a ajuda de Deus para o próprio estudo. E então a nossa dedicação a Deus precisa ter o seu lugar, cada coisa podendo ter o seu lugar. E mencionei família logo após Deus, porque até para o serviço ao Senhor, o apóstolo Paulo diz que se alguém quer, aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que seja marido de uma só mulher, tenha seus filhos em sujeição. A família é pré-requisito até para o serviço ao Senhor. Nesse espírito de dedicação, vamos cantar, vamos entoar um cântico. Estamos chegando próximo do final, mas ainda temos um ponto à frente. Essa música vai falar sobre também a nossa dedicação ao nosso Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e humilhar diante
Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti. E me fez chegar aos teus pés. Eu irá diante. Deixa teu rio. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. De repente, as minhas dores podem estar sendo provocadas por mim mesmo, né? Da maneira como tenho administrado o próprio corpo. Eu mencionei que temos um ponto, de fato temos dois pontos que gostaria de destacar. O primeiro é ainda o uso dos dons. Agora a gente vem para a maneira como Deus nos criou e a maneira como Ele deseja que estejamos utilizando o nosso corpo. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Quando a gente fala a respeito dos dons espirituais, muitas vezes a gente lembra apenas daquele texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está tratando com uma igreja que dava muita atenção aos dons chamados carismáticos, particularmente a um dom em especial, o dom de línguas. E Paulo vai ter os capítulos de 12 a 14, mostrando que o entendimento daquela igreja não era exatamente aquilo que Deus tem como propósito para a vida da igreja. Aqueles dons existem sim, mas juntamente com dons como ministério, exortação, contribuição, o que preside, ou seja, administração, como nós estamos estudando aqui, o que exerce misericórdia, o que ensina, e cada pessoa tem pelo menos um dom dado por Deus. Cada crente que já se entregou a Jesus Cristo, o Espírito então distribui a cada um como quer. E é interessante que no texto lá de Efésios capítulo 4, lá no versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar a respeito de como o uso dos dons, cada um aplicando o seu dom, isso promoverá o aumento do corpo, e ele usa uma expressão que diz, segundo a justa cooperação de cada parte. Cada parte do corpo cooperando de forma justa. O que é que quer dizer esse de forma justa? Cada um realizando aquilo que pode realizar. Aquilo para que Deus já tem dado a capacitação para realizar. Da mesma maneira que no corpo, o que é que o pulmão faz?
Ele respira e ele então alimenta o corpo com o oxigênio. O que é que o coração faz? O coração purifica o sangue e o manda para o resto do corpo. Outros órgãos do corpo trabalham junto com ele nesse processo. Cada parte do corpo fazendo aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é próprio. E no corpo de Cristo não é diferente. E ele diz então que a justa cooperação é que se alguém vem a ser um Billy Graham e prega o evangelho para milhões de pessoas ao longo da vida, uma outra pessoa tem o dom dado por Deus para cuidar de crianças no berçário. E cada um está fazendo aquilo para que foi capacitado por Deus de igual forma. Já tenho destacado aquele fato de que na parábola dos talentos, um senhor entregou 5 talentos a um servo, 2 a outro e 1 a outro, e o texto bíblico diz, cada um de acordo com a sua capacidade. E o que ganhou 5 talentos voltou com mais 5 e ouviu do seu senhor a seguinte frase: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu senhor. Esse produziu 5 novos talentos para o seu senhor. Vem o segundo, que tinha recebido 2, e ele ganhou mais 2. Um ganhou 5, o outro só ganhou 2. Mas o que é que ele ouve do seu senhor? Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Os 2 tiveram a mesma palavra de aprovação. Isso é o que Billy Graham vai ouvir quando chegar no céu, e Deus vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Mas também aquela pessoa que trabalha no patrimônio da igreja, que trabalha cuidando da zeladoria, prestando atenção onde é que precisa de um reparo, alguma coisa que precisa ser consertada, está servindo também da mesma maneira, se está aonde Deus o chamou. Agora, se Deus chamou para ser o Billy Graham e ele está tratando do patrimônio, ele está no lugar errado. Ele está fazendo como aquele terceiro servo que enterrou o seu talento, que foi confiado um talento da parte de Deus às suas mãos, mas ele pegou aquele talento e enterrou. O que Deus requer de nós é aquilo para que Ele já nos capacitou. E então, se você sente uma inquietação interior a respeito de algum trabalho na igreja, se você não sente nenhuma inquietação, ore. Ore porque você está precisando ouvir mais de perto a voz de Deus. Mas se você sente alguma inquietação, então jogue-se para aquilo que Deus deseja que você faça. Dedique a sua vida no serviço ao Senhor. Aqui na Igreja Batista Emanuel, nós temos definido algumas coisas que apontam nessa direção. Nós temos, por exemplo, a nossa declaração de missão. Vamos ler juntos? Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Alcançar pessoas para vivenciar plenamente o Evangelho de Cristo. Quem é que está abrangido aí por esta frase? Toda a população do mundo, inclusive nós, porque há pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e precisam ser alcançadas com o Evangelho, e aqueles que já conhecem o Evangelho ainda não completaram o aplicar, o vivenciar plenamente esse Evangelho, a ter na sua prática de vida a plenitude daquilo que Deus tem para nós. A nossa declaração de visão estratégica diz ser uma igreja, vamos ler juntos mais uma vez? Ser uma igreja acolhedora, restauradora,
comprometida com os valores do reino de Deus, tornando-se referência para o mundo. Ser uma igreja acolhedora, aquele que chegar aqui eu vou buscar acolher da melhor forma. Restauradora, as vidas podem estar chegando machucadas, feridas, precisando de restauração, e aqui é o hospital da alma. Já tenho mencionado aquele livro cujo título é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Se você está vindo à igreja porque é perfeito, então você está no lugar errado, porque aqui é o hospital da alma. E se você pensa que é perfeito, preste mais atenção no seu espelho. Olhe mais para si mesmo e veja aquilo que precisa ser trabalhado na sua vida ainda. Todos nós precisamos continuar a trabalhar na nossa vida, até que estejamos na estatura de Cristo, diz também Efésios capítulo 4, até que tenhamos o mesmo patamar de Jesus Cristo. E quem é que já alcançou esse patamar? Só Ele. Então todos estamos nesse processo de vivenciar plenamente o reino, de sermos restaurados, de sermos comprometidos, termos a nossa vida integralmente comprometida com os valores do reino de Deus, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo veja Jesus em nós. E então temos utilizado a expressão presença que faz diferença. E nós temos mais recentemente utilizado uma outra que aponta nessa direção, que é proativa nessa direção. Como é que nós seremos presença que faz diferença se estivermos dispostos a amar, ensinar e servir? Amando, ensinando e servindo, estaremos cumprindo a nossa declaração de missão, a nossa declaração de visão estratégica, estaremos sendo presença que faz diferença. Como é que estamos estruturados então para o uso dos dons? E nós estamos estruturados em 8 áreas ministeriais. Aí agora a letra talvez, não, ainda dá para aqueles que tiverem melhor vista, dá para alcançar, né? São 8 áreas ministeriais, contendo ao todo 60 ministérios. São 60 oportunidades de serviço. São 60 lugares onde você pode se candidatar a trabalhar. Todos os ministérios da igreja estão de portas abertas. E então, se você chegar para o líder de um ministério e disser, eu estou me dispondo para trabalhar nesse ministério, e o líder disser para você, não, a gente já tem gente suficiente, você não precisa vir para cá não. Então você vem para mim e diz, olha, eu falei com fulano e ele disse isso, né? E aí a gente vai ter uma conversa com aquele líder de ministério, porque quantos Deus chamar, são quantos Ele deseja utilizar no seu serviço em cada área. Pode ser que seja necessária alguma correção de rumo. Por exemplo, alguém pode chegar para Tarek e dizer, Tarek, Deus está me chamando para eu participar do louvor, pode ser ou no coro, ou numa banda, ou fazendo solo. Aí Tarek vai e diz, ok, então vem cá, canta aqui um pedacinho para mim. E a pessoa, quando começa a cantar, um bode rouco é mais entoado do que ela. Aí Tarek vai dizer, olha, vamos procurar melhor, se é realmente aí que Deus deseja que você seja utilizado. Pode ser que seja simplesmente o fato de que, normalmente a gente não tem a prática de cantar. Para alguém que não está dentro de uma igreja, alguém que vem de fora de uma igreja, não está acostumado a cantar, aí fica difícil igualar a voz ao que está ouvindo, mas com um pouco de prática às vezes se resolve. Mas às vezes há realmente uma dificuldade e isso se torna intransponível, né? Ou seja, em qualquer área, pode ser, mas será que você é a pessoa mais adequada para esse trabalho? De repente você pode estar envolvido em uma área desse trabalho com uma função diferente,
e de tal maneira que você pode ser útil ali. E é preciso, além daquilo que você se sente chamado para atender uma necessidade, o que é que você vai estar realizando dentro daquele ministério? Qual será a sua função? O que é que, lá em Garanhuns, eu tive essa experiência de uma jovem que queria cantar, mas era totalmente afônica. E eu conversei com ela, e ela passou a ser, naquela época a gente não tinha data show, né? A gente tinha projetor de transparências, né? E ela passou a cuidar das transparências, ela catalogava todas as transparências, ela operava o equipamento ali, e a equipe podia liderar no louvor, tendo alguém que auxiliava dessa forma. E eu louvo a Deus pela maneira como ela entendeu e se envolveu no trabalho assim. São 60 ministérios com oportunidades de envolvimento, e é preciso apenas cada pessoa dizer: eu quero ajudar naquela área, naquele tipo de trabalho, e chegue para um líder do ministério ou líder da área ministerial e diga isso. Então, o que é necessário a respeito dos dons? Primeiro, o conhecimento dos dons. Nós temos o seminário de rede ministerial que visa a descoberta dos dons. Esse seminário apenas dá esse passo da descoberta, e depois de descobrir, então, aí você se lança no ministério. Se você já tem noção do que é que você gosta de fazer, que você faz com prazer, que você sente que é algo que vem de Deus, então envolva-se, não precisa esperar pelo rede ministerial. Rede ministerial é só uma ferramenta a mais. Mas eu queria falar também que no uso desses dons, nós falamos que queremos ser uma igreja acolhedora, e no acolhimento há algo que nós precisamos desenvolver. E eu digo isso, e o que é que eu digo? Eu digo que no acolhimento, uma das coisas que a gente precisa é ceder lugar na ponta do banco. Tão simples, né? Às vezes a igreja está cheia, é um culto especial, ou mesmo qualquer domingo à noite, quando temos uma frequência maior, e às vezes a gente pede para as pessoas irem se juntando, deixando a extremidade para quem está chegando, mas a pessoa: não, eu quero o melhor lugar para mim, o melhor lugar é na ponta do banco. E como é que a gente faz em casa quando a gente recebe visita? De quem é o melhor lugar? Da visita. E então, se você é um servo de Deus, se você é de casa, então colabore deixando o espaço, mas tem um passo além: ceder o lugar sentado. Sabe por que eu estou falando isso? Porque agora, nas reuniões de final de ano, de Natal e de Ano Novo, nós tivemos o templo cheio, repleto, e teve gente que quem estava à porta identificou como sendo alguém não conhecido, um visitante, e que veio, olhou, voltou e foi embora, porque não tinha mais lugar sentado. Qual deve ser a nossa disposição nessas horas? É de podermos dizer: eu vou ficar em pé. É claro, há circunstâncias, pessoas de idade que não aguentariam muito tempo em pé, né? Pessoas que estão atravessando algum tipo de enfermidade não aguentariam muito tempo em pé, mas se existe ainda um pouco de vigor na vida, então até de podermos oferecer o lugar e dizer: eu vou dar o lugar para alguém que está chegando. Uso dos dons nas suas diversas formas. Há diversidade de dons, diz a palavra, mas o Senhor é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que distribui a todos como quer. E finalmente, o corpo na santificação. 2 Coríntios capítulo 6, também nós já lemos alguns versículos desse texto, e agora de 18 a 20, fugir da prostituição.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha lá a administração da vida: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus, pertencemos em função da criação. Deus nos criou, mas em função do pecado nós demos as costas para Deus e caminhamos na nossa vida do nosso jeito. Mas Deus vai e nos compra de volta. É como vamos usar a figura, né, da escravidão, do tempo da escravidão. Era um escravo fugitivo que é adquirido de volta pelo próprio dono. Só que agora, para uma escravidão voluntária, ele não nos obriga. Se ele nos obrigasse, a gente não precisava estar falando nisso agora. A gente fala nesse senhorio de Deus sobre a nossa vida, porque Ele espera que isto seja voluntário da nossa parte. Ele nos criou, nós somos dele por causa da criação, mas Ele nos comprou também, então nós somos dele porque Ele nos comprou. Jesus Cristo pagou com o próprio sangue, para que nós voltássemos a ser dele, e sermos dele assim de forma voluntária, podermos servi-lo de coração. Aí está a diferença do Evangelho em relação às demais religiões do mundo. Nas demais religiões do mundo, a pessoa precisa merecer algum benefício da parte do seu Deus. A pessoa precisa fazer alguma coisa que atraia a atenção de Deus e que Deus esteja disposto a abençoar. Mas o Evangelho é aquele quando nós recebemos tudo de graça. Cristo nos comprou pagando Ele próprio o preço. Agora, aquilo que nós fazemos para Ele, aí é resultado do amor. Eu não faço para Ele para merecer dele alguma coisa. Eu não faço para Ele como uma espécie de barganha. Deus, eu quero isso, então eu te dou isso. Não, Ele já nos deu tudo. É como quando, e já tenho utilizado essa figura, a gente vai sair para um passeio numa excursão, e a gente diz, vamos dizer por exemplo, a gente vai passar o dia em Porto de Galinhas, estaremos nos reunindo, o ônibus vai chegar aqui no estacionamento, e a gente vai junto para lá. Se a gente disser, só vai quem pagar, todo mundo vai pagar antes de ir, se não pagar, não entra no ônibus. Agora, se a gente tiver o coração mole, né, alguém vem e diz, pastor, olha, eu estou recebendo dinheiro só quinta-feira, né? Então, será que daria para eu ir pagar na quinta-feira? Aí, um grande número de pessoas diz a mesma coisa, e a gente diz, ok, quem não puder pagar agora, paga quinta-feira. E aí, quando chega a quinta-feira, cada um que vem pagar, é porque ele agora sente a responsabilidade disso. Ele está agindo em cumprimento ao compromisso que teve diante do pastor e diante de Deus. Aquilo que a gente faz para Deus, a gente já recebeu, aquela pessoa já foi para o passeio. Não há nada que o pastor possa fazer agora para impedir que ela vá para o passeio, porque ela já foi para o passeio. Nós já temos recebido de graça da parte de Deus o perdão, salvação, segurança de vida eterna. Por que é que nós servimos a Deus? Aí sim, agora é de coração, pelo propósito de que a nossa vida esteja em adoração a Ele. A nossa santificação não é para que a gente não esteja deixando de receber algo de grandioso da parte de Deus. É claro que se a gente caminhar longe de Deus, a gente vai ter as consequências de quem caminha longe de Deus.
e vai deixar de ter algumas coisas que são características de quem caminha perto de Deus, são consequências de quem caminha próximo a Deus. Mas aquilo que nós fazemos, a nossa devoção, a nossa santificação, é algo que agora é fruto da gratidão que temos diante de Deus. Um outro texto que fala nesse sentido é o de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente tem tido até a promoção pela área de juventude da igreja, do Atitude 434, que é baseado exatamente nesses dois primeiros versículos aí. Atitude 434, porque 1 Tessalonicenses 4, versos 3 e 4. E que diz o quê? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, aquilo que nós fazemos com o nosso corpo tem a ver com o que é o propósito de Deus para a nossa vida. Aquilo que nós fazemos em todas essas áreas abordadas, na alimentação, na saúde, no trabalho, na aplicação dos dons, na santificação, tem a ver com o que Deus tem para nós. E então, o versículo que lemos no começo, eu peço que nós leiamos juntos agora novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente vem para o templo, para o culto, mas essa é só uma parte desse culto. A maneira como cuidamos até do nosso próprio corpo é culto que nós prestamos ao Senhor. A maneira como nós cuidamos fisicamente, a maneira como nós cuidamos espiritualmente, a maneira como nos alimentamos e buscamos o atendimento médico e tomamos as medicações fisicamente, espiritualmente, naquilo que é a aplicação dos recursos desse corpo, no trabalho, no uso dos dons, na santificação. Tudo porque somos administradores do nosso próprio corpo, disso que Deus colocou para que estivéssemos cuidando. E a gente vê o resultado desse cuidado. E naquele verso citado de Efésios capítulo 4, verso 16, que o corpo auxiliado, ajustado com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o aumento de si mesmo para a sua edificação em amor. E então, o que é que nós podemos fazer com o nosso corpo? Nós podemos adorar a Deus com o nosso corpo. Até mesmo, no momento de cantar, por que é que a gente fica em pé na hora de cantar? É porque em pé a gente canta melhor, né? O corpo está numa posição, você não vê um coro cantando sentado, ele canta em pé, porque é a posição onde os órgãos do corpo vão produzir melhor o som, e a gente fica em pé na hora de cantar. Quando até o texto do hino diz, eu levanto as minhas mãos, é uma expressão utilizando o próprio corpo na adoração, e há maneiras de você expressar isso diante de Deus. Eu levanto as minhas mãos, pode ser no sentido de entrega, pode ser recebendo as bênçãos que Deus derrama sobre nós. De que forma é que você vai expressar com o seu corpo aquilo que você está dizendo? E então, com o corpo,
estarmos em adoração a Deus, em todos esses aspectos. Que Deus abençoe a nossa vida e que a nossa vida, a partir do próprio corpo, seja bênção para nós mesmos, bênção para aqueles que estão ao nosso redor, bênção para o corpo de Cristo, o nosso corpo sendo bênção dentro do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém.